Pronto, Ainaldo, já está tudo certo, pode começar. Me escutam? Sim, estamos ouvindo. Bem, logo Ana, acredito que vai voltar. Eu vou tentar arranhar um espanhol. Buenos dias a todos, sou Arnaldo Martín Gilarta Júnior, sou professor do Departamento de Educação e Currículo da Universidade Federal de Pernambuco, campus da cidade de Recife, que está em la capital do estado de Pernambuco, em Brasil, Nordeste, região Nordeste do Brasil. Pido desculpas por minha pronunciação em espanhol, pero entendo que fazer minha apresentação de maneira que seja melhor entendido por todos. Meu trabalho é uma consideração inicial de uma pesquisa sobre imagens em la ensinada de la história. Em Brasil, chamamos de ensino de história, sustentado em la concepção de abreviatura narrativa, a tradução em português, abreviação narrativa. Segundo a teoria da didática da história, através do pesquisador renomado Jorge Hisen. Em espanhol é comum a pronúncia Husen, que denomina abreviaturas narrativas. Nossa ideia é pensar em la imagem como uma possibilidade de produtos da cultura histórica. Cultura histórica é uma concepção trabalhada por diversos pesquisadores dentro da didática da história. Em Brasil, a tradução que nós tínhamos Sen de Russen e também da pesquisadora brasileira Maria Auxiliadora Rimit, e também Marcelo Fronça, que trabalha com essas concepções propriamente dito. Esses produtos da cultura histórica aportando conhecimentos históricos transmitidos por simbologias que se construem a largo de tempo. Nesta imagem, creio que todos veem, né? Giorgio Vasari, a mutilação do ano por Cronos, é uma imagem do século XVI que trata, né, a sua construção aporta uma narrativa histórica dentro de uma ideia que é tratado em que, incluso que quienes conhecem a história, apesar de conhecerem a história, sabem que o hecho de cortar o testículo de outro homem é algo colocado simbolicamente como uma forma de dominação. Então, a narrativa histórica presente em esse trabalho, em essa pintura, afresco, nessa construção desse afresco, demonstra, então, uma narrativa histórica contada somente pela construção da imagem, algo que é muito comum dentro desse período do Renascimento. Neste momento, trazemos duas outras imagens distintas, uma construída por Rubens e outra por Goya, em períodos distintos, que trazem em um momento de quase 200 anos entre uma e outra, e a perspectiva da construção, apesar da imagem ser algo extremamente de impacto para todos, para nós outros, é uma construção que se traz a partir
de uma concepção que ficou muito presente a partir do discurso em la Revolução Francesa, por uma frase pronunciada por Robert Danton em la Convenção dos Jacobinos, quando eles momentos o período do terror começam começam a perseguir uns aos outros, acontecem diversos assassinatos através da lâmina, né, da guilhotina, e através dessa terrível concepção, ele coloca que a revolução é como se fuera Saturno devorando seu hijo. Essa concepção muda por completo, né, ou de forma demasiada, a partir da Revolução Francesa, reformulando esta concepção, como podemos perceber, a partir da obra de Goya. Esses dois exemplos foi simplesmente como ponto de partida para pensarmos esses espaços para a sala de aula, para esse espaço de aprendizagem da história ensinada. A cultura histórica, de acordo com Schmitt, possui quatro concepções principais: estética, política, cognitivo e o princípio moral. O princípio moral também aparece em algumas traduções como ética, que dependem de como se interpretam, porque advém de uma palavra alemã que na tradução em português seria princípio moral. Então depende da concepção. Nossa ideia é trabalhar com o princípio de narrativa, e a partir de como essas imagens contribuem para a perspectiva de narrativa e como que surge então o conceito de abreviatura narrativa. Luiz Fernando Serre, um pesquisador brasileiro, trata essa concepção a partir da ideia de resumirmos, né, uma concepção natural do ser humano, dos homens, em trazeres a concepção da moraleja da história, né? Em português seria o moral da história, que é muito comum nas histórias de los niños, de infantiles, né? Para trazer uma ideia geral sobre toda a narrativa. Nós nos orientamos, segundo a perspectiva deste pesquisador, a partir dessas construções gerais, que a partir daí, com a pesquisa, com o estudo com as fontes e com o contato, constituímos a narrativa histórica. Nesta citação, cuja a tradução é livre, né, é nossa, eu trago: construindo a partir de experiências passadas motivam a decisão e a ação em função de la legitimidade. A pronúncia é bem diferente em português e em espanhol. De la legitimidade que produzem. Sin embargo, Husserl advierte que o mundo de la cultura está lleno de outros produtos que hacen preferencialmente o passado e o tempo e se apresentam como histórias completas. E eles perceberam que eu lendo é melhor do que fazendo a tradução simultânea. Seguindo, o que Rusen acaba falando sobre esta percepção foi um ato que aconteceu em 9 de novembro de 1938, da ação do grupo nazista, os nazis, que fazem uma grande perseguição a todas as instituições comerciais, grupos, lojas de propriedade dos judeus. A explicação seria a concepção histórica dentro dessa iniciativa. Os nomes é La Noche de los Cristais de las Caras, que acontecem em 9 de novembro, e os nazis manipularam, né, a narrativa histórica para que
havendo um ataque aos grupos judeus e justificando a crise econômica da República de Weimar. Essa crise que foi associada à população judia, que naquele momento constituía 2% da população da Alemanha, e que a movimentação econômica não superava 3%. Então, percebe-se que houve uma constituição narrativa a partir desta perspectiva e se estabeleceu naquele momento como justificativa para a perseguição desses grupos da situação da crise da Alemanha. Essa argumentação ela se perpetua, inclusive com alguns grupos, por aqui no Brasil, uma rádio, inclusive neste momento também uma TV, cujo nome é Jovem Pan. Apesar desse nome jovem, tem uma concepção muito conservadora, muito alicerçada em princípios da direita, de uma concepção alinhada com o presidente Bolsonaro. Essa concepção de que os judeus concebiam toda a riqueza e que a situação econômica da Alemanha a situação de crise econômica seria culpa desse grupo, foi associada também numa comunicação nesta semana, em que uma comunicadora apresentou o exemplo da reconstrução econômica da Alemanha depois da Segunda Guerra, e o contra-argumentador, o homem que estava debatendo, entre aspas, debatendo, porque trazia concepções muito cerradas dentro dessa perspectiva de uma direita mais conservadora, dizendo que se no Brasil acontecesse como houve na Alemanha, em que houve um assalto dos judeus, se acontecesse o assalto dos judeus brasileiros, a economia brasileira se salvaria e que tudo estaria resolvido. Então, percebemos que a abreviação narrativa, ela percorre, né, durante essas percepções. Nesse momento, nós estamos falando da abreviação numa concepção mais geral. Tracemos, então, né, depois dessa perspectiva das imagens e essa concepção geral, tracemos, então, a imagem de um importante escritor, cujo nome é Machado de Assis, é um grande autor brasileiro, né, dos finais do século XIX. Inclusive, alguns o ubicam como um grande autor do Brasil, o grande autor do Brasil, o máximo autor do Brasil, devido à sua potência de escrita e de suas obras, né, como Dom Casmurro, como, por exemplo, Memórias Póstumas de Brás Cubas, que é muito interessante, é um autor do realismo brasileiro. E durante muito tempo, a imagem que se falava, que estava presente nos livros, né, nas bibliotecas públicas, nas distribuições, né? É uma obra que pertence a um domínio público, então está presente em diversas bibliotecas, está presente nas seleções para entrada, vestibulares, entradas em universidade, que Machado é um autor branco, mas por sua origem humilde, em século XIX, descendente de escravos, né? E durante as últimas, né, 2 décadas, ganhou um protagonismo de relembrar que era um homem negro, descendente de negro, de escravos, e que que durante muito tempo foi esquecido essa sua concepção, essa sua origem, e ser tratado como homem branco, né? Dentro dessa imaginação. Bom,
O que trazemos aqui são imagens retiradas de uma campanha publicitária de um banco estatal brasileiro, ainda estatal, mas em vários momentos há muitas, há muitas críticas do instrumento estatal que ainda sobrevive no Brasil, mas um banco estatal brasileiro chamado Caixa Econômica Federal. O banco responsável pelo pagamento de bolsas relativas a populações de risco, financiamento da habitação, um banco popular, um banco muito popular no Brasil. Ele realizou, então, uma campanha de recarte de personalidades, de pessoas que eram clientes antigos, que abriam as cadernetas em banco, e a construção se evitar a percepção geral de que era um homem branco, né? Como dá para perceber na imagem. Então, quando colocamos a imagem que se perpetuou em livros, está presente em livros, principalmente livros mais antigos, é muito próxima da ideia de que se tinha que Machado de Assis é um homem branco. Ao observarmos outros ângulos da imagem, percebem os traços de um homem negro, de ser descendência negra. Inclusive, surgiu imagens nas redes em que se destacavam essa tonalidade, a tonalidade de pele, né, muito mais negra. E por conta dessa situação, teve uma grande polêmica nos meios de comunicação, nas redes, sobre essa origem, né? Destacando que o banco estaria escondendo a origem humilde. Há estudos que mostram que o próprio Machado tentava, em vários momentos, se perpetuar como branco, como homem do seu tempo, o homem que era perseguido, a concepção de escravos era perseguido. Estamos falando do século XIX, final do XIX, início do XX. Lembrando que em Brasil a escravidão é finida em 1888. O último país das Américas, né, do Ocidente, na verdade, a acabar com a escravidão, né? É uma marca, uma chaga muito, muito penosa para nós brasileiros. Então, a rede bancária se reorganiza e recria a peça publicitária, trazendo, então, este ilustre cliente que tinha, então, sua caderneta na rede bancária como um homem negro. Então, as percepções históricas ajudam a superar as abreviações narrativas. E qual que é o objetivo desta pesquisa que ainda vai caminhar? Associar essa concepção principalmente à ideia das fake news, que estão muito presentes, porque tem traços de concepções verdadeiras, traços de narrativas que se concebem em verdadeiras abreviaturas, que são abreviaturas com intenções muito bem colocadas. O Brasil sofreu muito em 2018 com a eleição do presidente Bolsonaro, principalmente por conta dessas notícias falsas, das fake news, né? Que acabou, tanto que histórias absurdas, se eu for trazer aqui, fico até, me constranjo, né, em relação a esse princípio, como, por exemplo, o que houve em relação ao candidato do partido do Luiz Inácio Lula da Silva, Fernando Haddad, que foi atribuído a ele um kit gay, em que nas escolas seria entregue livros e orientações para as crianças caminharem como se a concepção de gênero fosse uma escolha do indivíduo, fosse uma situação em que ele pode decidir ou não. Então, esse tamanho a situação que nós vivemos aqui nas eleições de 2018. Para finalizar essa situação, trago uma experiência que tive quando trabalhava como professor de educação básica
Eu trabalhei até em 2018, inclusive, a situação presente numa aula, em uma classe de alunos de 11 anos. No Brasil, nós chamamos sexto ano da educação básica. Então, seria o segundo ciclo da educação fundamental. Então, educação fundamental do primeiro ao nono ano, sendo do primeiro ao quinto primeiro ciclo, do sexto ao nono segundo ciclo, e depois uma educação média, que passou, inclusive, por transformações, reformas, e a disciplina de história não é mais obrigatória no ciclo médio. Essa foi uma grande perda de nós historiadores. Nesse momento, eu pedi para os alunos do sexto ano, alunos de média de idade de 11 anos, para que trajeran imagens relativas à concepção grega, à cultura grega, que é nesse momento que se estuda, nesse ciclo, a questão das sociedades gregas. E trazer imagens, e um ninho chamado Gabriel, né, trouxe este rótulo, etiqueta de um aliado, né? Em Brasil chamamos sorvete. Esse aliado que se dizia que era da cultura grega. Mas quando observamos, percebemos que nessa construção imarrética temos Davi, personagem cristão, né? Cristiano, criado por Michelangelo, que é um artista do século XVI, e não tem relação nenhuma com o grego, né? E debatemos, e o que eles trouxeram dentro dessa concepção da imagem é que é uma imagem que se parecia à grega. Então, o que percebemos dentro dessa experiência foi que o helenismo, né, estava presente, que essa percepção estética ela é muito forte dentro do helenismo, e permitiram que reconhecer estes rasgos, pero terminam confundindo períodos, né, simplesmente pela condição estética. E daí formam uma nova narrativa, que se identificam como grego. Este é só um dos exemplos, né? Em Brasil, nós temos uma região, que é a região de meu trabalho, que é o Nordeste, que tem diversos estados, diversas cidades, regiões, uma concepção cultural muito rica, mas o que ocorre é que a Rede Globo, a principal rede de televisão do Brasil, constitui uma imagem genérica do Nordeste, um sotaque, uma forma, uma imagem que se aproxima dentro desse sentido. É um dos passos dentro da concepção de abreviação narrativa sobre o Nordeste de nossa pesquisa. Desta forma, tentei trazer algumas percepções, algumas leituras. É um momento inicial ainda dessa pesquisa, mas a ideia é confluir imagens e a concepção de abreviação narrativa. Por isso, agradeço a oportunidade de falar com todos e todas, e termino aqui desejando as referidas utilizadas, recordando as referências que utilizamos, que coloco nesse momento, e recordamos que as bases dessas referências são em português. Agradeço, muito obrigado. E me desculpe pela expressão, pela pronunciação em espanhol.